Oi, pessoal. Oiê. A gente retorna então com os comentários da semana 7. Nós estamos então no finalzinho de Êxodo, onde nós encontramos ali a realização do tabernáculo, após tudo aquilo que nós vemos, a descrição que Deus passou para o povo, eles escutando, fazendo, e agora Moisés indo concluir, Moisés indo verificar o que tinha acontecido, né, Raquel? Sim, exatamente. Então, ali nos textos que a gente tem lido na linguagem de hoje, o tabernáculo é chamado de tenda sagrada. E a tenda sagrada tinha muitos utensílios, tinha muitos compartimentos, tinha diversas partes, tinha as cortinas, e o legal é que é bem detalhado como eles deveriam então fazer a tenda sagrada, tem toda a descrição, todo o detalhamento. E tem uma parte também específica sobre a roupa dos sacerdotes, como que deveria ser essa roupa, de qual material, e cada parte, uma parte que eu acho muito bonita é a parte que chama do peitoral, que tem pedras preciosas, tem 12 pedras preciosas divididas em 3 carreiras. E cada pedra preciosa tinha o nome de uma das tribos de Israel. Então, tem muito simbolismo, tem muito significado. Também o sacerdote usava algo na cabeça que chamava mitra. E nessa mitra tinha uma placa onde estava escrito "Separado para o Senhor". Então é bem interessante, começa a falar muito sobre a diferença entre o sagrado e o não sagrado, o puro e o impuro. Então essa parte também achei bem importante, assim, destacar. Mas depois eles passam então a entregar tudo o que eles tinham feito, e Moisés vai verificar, né, se estava de acordo com a orientação de Deus. Importante até quando nós estamos à frente, talvez não processo de uma liderança, ou quando somos o mais velho e temos crianças na nossa volta, a gente vê que tá sendo feito tudo de acordo. Dos mais pequenos detalhes, é importante nós verificarmos, ainda mais se é para Deus. Então isso é muito importante, o Moisés nos dá esse exemplo, ele foi até o local para ver, nós já temos comentado nos outros vídeos sobre a importância dos bordados, a parte ali dos ferros, né, que eles estavam fazendo, do ouro, das pedras, como a Raquel falou agora. Então, cada detalhe faz uma grande importância, porque tudo isso naquele tempo fazia um sentido, porque é muito tempo atrás, vamos sempre lembrar disso, né, isso é uma esfera de tempo, assim, muito longe da nossa realidade atual, então naquele tempo era importante acontecer as coisas dessa maneira, mesmo que nós não compreendamos. E depois, por exemplo, cada detalhe nós conseguimos enxergar Jesus, sabe, a forma como Jesus preencheu tudo aquilo que acontecia, como um exemplo é isso que a Raquel falou, do sumo sacerdote que usava uma vestimenta com as pedras, com essa mitra, na cabeça ia escrito "separado para Deus". Jesus é aquele que veio, então ele é separado por Deus, ele é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque na história ali de Arão e depois dos filhos de Arão, sempre havia um novo sacerdote, sempre havia um novo sacrifício. Então é tão interessante que para os nossos erros que nós cometemos, quando nós focamos em alguma coisa e, a gente não consegue acertar ela corretamente, a gente mira em fazer as coisas certas, mas muitas vezes a gente acaba escorregando, né, Raquel? Então nessa situação, Jesus preenche, então nós não precisamos mais a morte de um animal, seja pequeno ou grande, várias descrições que tem ali conforme se algo que era errado. Agora, Jesus ele fez isso de uma maneira perfeita, uma vez por todas, não precisa mais sacrifícios, porque foi um único sacrifício, foi através do sangue dele, e isso preenche todas as situações. Bom, depois que o Moisés viu que a tenda sagrada estava de acordo com toda a descrição que Deus havia dado, ele ungiu todas aquelas partes, todos aqueles utensílios, aquelas alas, e a parte santíssima que se chamava, que era onde era colocada a Arca da Aliança. Depois, claro, os sacerdotes também foram ungidos, todos então foram consagrados para o Senhor. E houve um momento muito especial onde a glória de Deus se manifestou. Deus mandou um fogo do céu que queimou o sacrifício. E aquele momento que a glória encheu aquela tenda sagrada, Moisés não pôde nem entrar naquele momento dentro da tenda, porque a presença de Deus ali
era muito grande. E tem um texto lá no Novo Testamento que diz que os nossos pecados nos afastam da glória de Deus, mas ali havia tido um processo de purificação, de santificação, então onde a glória de Deus pôde se manifestar. O texto que a gente está lendo de Levítico fala muito sobre pecado, mas o que é o pecado? O pecado nada mais é do que errar o alvo. Existe um alvo a ser acertado e quando se erra aquele alvo, como agir com violência contra alguém, dar mau testemunho, falar algo que não é uma verdade, isso tudo são exemplos de errar o alvo. Então, para cada momento que se errava o alvo, eles tinham um sacrifício específico que eles faziam. Então, às vezes, eles ofereciam um carneiro, ou um touro, ou uma pombinha, ou uma rolinha. Também tinha sacrifícios para quem tinha mais recurso ou menos recurso. Mas o interessante é que havia muita higiene, né, Silas? Naquele lugar, havia todo um passo a passo sobre como, um protocolo, sobre como fazer aqueles sacrifícios. Então, como a Raquel falou, nesse momento que veio a presença de Deus ali no tabernáculo, ele preencheu com a nuvem dele. Ela ficou muito evidente, porque ela, durante o dia, ela protegia o povo, guiava o povo. Se ela se movimentava, o povo se movimentava. Se ela parava, eles paravam. Se ela, enfim, era o guia deles, a proteção deles perante o sol. E também durante a noite era um bloco de fogo, era algo que era muito evidente. E isso também, os povos ao redor, eles percebiam isso, essa presença de Deus, aquele Deus que libertou eles do Egito, e havia muitos deuses, e todos aqueles povos ao redor tinham muitos deuses, mas esse Deus único libertou eles e começava então a ensinar a eles como adorá-lo. E essa adoração, ela é descrita de diversas formas, de uma maneira muito detalhada. Então a gente procura daí entender, resumir, até mesmo nós sugerimos para aqueles que ficaram muito curiosos com esse texto, nós leremos Uhum. depois lá em Hebreus, justamente Paulo relacionando o antigo com o novo, aquilo que Jesus representa, lá apontando para o Antigo Testamento que nós estamos lendo agora. Se você ficou curioso, você pode avançar e ir lá em Hebreus, mas é muito importante nós lembrarmos que Jesus é que é esse sacrifício perfeito. Jesus é aquele que, da mesma maneira como o povo precisava se purificar, como a Raquel falou de vários detalhes ali de animais, e eles tinham uma série de situações que eles tinham que se purificar para ir, povo perante a tenda, se aproximar da tenda, embora quem fizesse os sacrifícios eram sacerdotes, mas da mesma maneira nós hoje, nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos entregar para Deus algo que seja verdadeiro. É isso que Ele espera de nós. Ele não espera algo fingido, Ele não quer como se fosse um cumprimento de mão com a mão suja. Ele quer justamente que a gente esteja preparado para encontrar Ele, e Ele está disposto para aquele que busca nos dias de hoje. Sim. Então, quando a gente for ofertar algo a Deus, seja uma música, seja uma oferta, pode ser Nosso o tempo. nosso tempo, a nossa vida, né, e o nosso dia a dia, porque tudo que a gente faz, a gente deve fazer para Deus, com excelência, que a gente faça com excelência, mas também se há algo no nosso coração que precisa ser sondado, se eu estou de mal com alguém, primeiro então me reconcilio, eu primeiro me entendo, para depois oferecer isso para Deus. Porque o Deus quer que a gente ofereça um sacrifício, algo puro para Ele. E o que também é bem interessante, que lá no Novo Testamento, no Velho também fala, que só há purificação de pecados através do sangue. O sangue simboliza a vida. Por isso que precisava, eles aspergiam o sangue e depois Jesus veio e derramou seu próprio sangue em favor de todos os nossos pecados. E o sacrifício dele foi suficiente. Não foi mais necessário outros sacrifícios, porque o sacrifício dele foi de alguém puro, completamente puro, que nunca havia errado o alvo, nunca havia feito um pecado sequer. O próprio Filho de Deus que se entregou a si mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era assim que lá o João Batista, lá no Novo Testamento, depois vai descrever Jesus, dizendo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo é relacionado, o Velho Testamento com o Novo Testamento, às vezes a gente não entende, mas conforme a gente vai lendo, vai vindo esse entendimento e a gente vai compreendendo, vai pedindo para Deus nos esclarecer aquilo que ainda não entendemos. A Raquel estava falando justamente que Jesus é aquele homem que nunca pecou.
Ele era um homem, embora seja Deus, ele também era homem e o seu sacrifício ele foi aceito dessa maneira. Por isso que quando nós entendemos que todos os sacrifícios que eram levados a Deus, eles precisavam ser de um animal perfeito, não é porque Deus não gosta de alguma coisa, ele faz a diferença para apontar para Jesus, que ele seria esse sacrifício perfeito. Então nós queremos reforçar para vocês que hoje não há necessidade de sacrifício nosso, nós não precisamos sobrecarregar o nosso corpo, machucar o nosso corpo. Então é importante a gente sempre lembrar disso, porque Jesus já fez o sacrifício e ele mesmo afirmou que ele deseja obediência e não sacrifício. Embora nós estamos falando aqui sobre sacrificar, é entregar num sentido de ofertar para Deus aquilo que você tem, o seu tempo para daqui a pouco uma pessoa que precisa, então você ser ouvido dessa pessoa, você está sendo como se fosse o ouvido de Jesus para essa pessoa. Então quando nós entendemos assim que nós não precisamos sacrificar alguma coisa do nosso dessa magnitude, no sentido de uma morte de um animal, não há mais essa necessidade. Então, era o sumo sacerdote, o Arão, no caso, que era o único que podia entrar numa parte chamada Santíssimo. Era um lugar onde, como comentamos antes, ficava a Arca da Aliança. E existia todo um ritual, todo um protocolo. Ele tinha que primeiro oferecer o sacrifício pelos pecados dele, depois ele tinha que vestir aquela roupa específica do sacerdote, ele colocava fogo no incenso, e aquele incenso vinha uma fumaça que ia cobrir a Arca da Aliança, então tinha toda um preparativo para aquele momento especial, onde o sumo sacerdote ia entrar nesse espaço santíssimo que era dividido por uma cortina. Essa cortina, quando Jesus morreu na cruz, ela foi rasgada de cima a baixo, mostrando então que agora nós teríamos acesso através de Jesus, que ele se tornou o sumo sacerdote e nós através dele podemos adentrar ao local santíssimo, que é a presença de Deus. Ali que Deus se manifestava. Então é tão interessante que Jesus, além de trazer toda o perdão, a purificação, ele ainda nos dá a oportunidade de adentrarmos a presença e a glória de Deus, porque o sacrifício dele foi suficiente para tudo isso, e ele se tornou aquele que nos justifica, ele se tornou o sumo sacerdote, aquele que se entregou a si próprio por nós. Isso que a Raquel está falando é descrito no livro de Hebreus, como já foi comentado, e lá diz que aquele sacrifício que acontecia aqui, na tenda, na terra, acontece no céu. Jesus, ele se apresenta como sacerdote, ele apresenta o sangue dele, aquilo que aconteceu na cruz, por todos nós. Quando nós reconhecemos que nós queríamos fazer o certo e acabamos errando, como a Raquel falou, esse é algo errado, quando nós reconhecemos e buscamos a Deus, ele nos limpa no céu perante Deus. Bom, então esse é um pequeno resumo do que a gente leu na semana 7. Há muito mais. Você pode estar mandando perguntas, se você tem dúvidas, ou fazendo comentários ali nos vídeos que estão no YouTube. Também a gente destaca que agora os vídeos todos estão publicados também no Spotify, você pode acompanhar lá no Spotify. Que Deus abençoe você ricamente. Compartilhe com aqueles, se assim está sendo impactante para a tua vida, você pode compartilhar também com outras pessoas, desde qualquer que seja a idade, crianças também, a escutar que a palavra de Deus ela se revela. Mesmo nesses textos que a gente está procurando comentar aqui um pouco difícil, Deus se revela a eles através do Espírito Santo. Ah, Então, nós deixamos um abraço para vocês. Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau.